as custas trabalhistas durante o período em que a autoridade do Poder Executivo Municipal, Estadual ou Federal pediu para que as portas ficassem baixadas. Portanto, isso gerou aí uma grande polêmica, que é presidente da República versus governadores de estados. Como combater a questão do coronavírus? Com o isolamento ou voltando ao trabalho? Eu vou começar ouvindo Diego Mezzogiorno, que está mais bem posicionado ali na câmera, né? Diego, é um prazer ouvi-lo. O prazer é meu, prazer falar com todos. Eu estou aqui em Florianópolis, prazer falar com todo o Brasil. Sim, é preocupante essa posição do nosso presidente. Infelizmente, coerência, ele falta um pouco de tato, né, no momento atual. Nós que estamos acompanhando o que está acontecendo, especialmente sendo nós descendentes de italiano, né, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, até com o Andrea Matarazzo, né, nós somos de regiões muito próximas às nossas descendências, então a gente está acompanhando muito de perto a tragédia que tem lá, e ele faz uma coisa que é politizar um processo que deveria ser técnico, médico, né, e então eu acho que eu abro essa discussão nessa posição, de que ele está prestando um grande desserviço politizando um processo que é um processo que deveria ser técnico baseado no Ministério da Saúde, nas secretarias de saúde, e não ficar dando pitaco e tentar fazer disso tudo um palanque, né? A gente está falando de vidas humanas. Andrea Matarazzo, qual é a sua opinião a respeito do tema? Você acredita que o Brasil deve enfrentar a questão do coronavírus com o isolamento de todos, ou como propõe o presidente da República, apenas com o isolamento daqueles que estão na faixa de risco acima dos 60 anos, e quem está na pé, a população economicamente ativa, deve ir ao trabalho? Boa noite, uma alegria receber. Boa noite, Fernando, e boa noite, parabéns pelo ineditismo de fazer via conferência, né, o seu programa, ninguém no estúdio presencial. Eu acho que, não, primeiro o Brasil poderia fazer alguns estudos com relação à densidade demográfica dos lugares, que provavelmente tem alguns lugares, algumas cidades, que você não precise fazer isso, que a própria pessoa, com campanhas muito intensas de esclarecimento de como fazer para se prevenir, etc., que você poderia manter algumas partes do comércio abertas, da atividade econômica aberta, e que não teria grandes problemas. Em outras, como São Paulo, a gente sabe que isso é quase impossível, principalmente pelo transporte público, e considerando que 90% dos empregos estão no centro e 50% da população mora na periferia. Então, aí, a possibilidade de contágio é gigantesca. Então, eu acho que cada caso é um caso, mas nesse começo nós devemos evitar ao máximo aquilo que aconteceu em Milão, na Itália, o Diego está aí, o Granja também, o Diego, como italiano, sabe, que levou a esses índices de mortes absurdos que nós estamos vendo na Itália, porque o prefeito de Milão resolveu fazer uma campanha pedindo para os turistas irem e pedindo para os milaneses saírem de casa, que Milão não poderia parar. Então, eu acho que a gente tem que ter responsabilidade e, principalmente, ouvir quem é do ramo, que é o pessoal da área de saúde. Mas esses estudos de densidade demográfica são importantes, porque a gente sabe que tem algumas atividades que não podem parar. E quer ver um exemplo, Fernando? Hoje, por exemplo, você vi umas matérias, até fiz um vídeo. Poxa, as estações de metrô lotadas. Por quê? Porque a metrô e a CPTM, eles diminuíram o número de composições rodando, o que é um absurdo, porque faz os vagões irem lotados e as estações estarem lotadas, quando deviam fazer exatamente o contrário. Tem gente que é obrigada a trabalhar, precisa trabalhar. Deveria ter o transporte público, os ônibus, os metrôs e as estações com frequência grande de vagões, de forma que não lotasse as estações e que as pessoas não precisassem se aglomerar. O contágio do vírus é complicado, então nesse período
é preciso muito cuidado. Ok, muito obrigado. Eu quero ouvir agora a opinião do homem que representa o comércio, né? O Ricardo Granja, ele é da Associação Comercial de São Paulo. É uma alegria recebê-lo, Granja, aqui no programa. Você que está debutando hoje no Com Brasil Debate, já pegando aí um debate acalorado que está mobilizando todo o país. Ricardo Granja, boa noite. Boa noite, Fernando Mauro. Boa noite, Andréa Matarazzo, demais convidados. Na realidade, a primeira surra minha aqui é para pôr o aparelho para funcionar. Mas estou tentando ajustar. A nossa preocupação realmente é que essa discussão entre governo federal, governo estadual, governadores, isso está levando muito tempo e estamos preocupados. A população, enfim, está preocupada com isso. Os comerciantes de portas fechadas, até quando? Tomar muito cuidado, porque o maior problema, Fernando, além do coronavírus, não é isso, é o vírus da fome, né? Se vier o desemprego em massa, como é que vai fazer? A fome mata em 3 dias. Então, a nossa grande preocupação é de ter portas abertas com responsabilidade, critérios, para que possa o comércio voltar a funcionar, porque não dá para ficar mais parado. Tá bem. Ricardo Granja, muitíssimo obrigado. Eu vou até pedir para você, Ricardo Granja, se alguém estiver te acompanhando neste debate, se puder te ajudar a fazer a rotação da sua tela de celular para que a gente possa te ver no formato original. Bem, eu vou aqui avançar nos temas e agora, olha só, o André Matarazzo, ele lembrou a questão da campanha de Milão, dizendo que Milão não para. Parece que nós estamos aqui com um tema muito parecido, que é o Brasil não para. Eu vou ler para vocês a notícia e, na sequência, eu quero ouvir o comentário. Eu vou começar ouvindo o próprio André Matarazzo, que levantou o tema. Subprocuradores querem barrar a campanha do governo contra isolamento social. Um grupo de 18 subprocuradores da República querem impedir a veiculação de toda a publicidade do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19, que estimule o retorno da população às atividades normais, salvo nova orientação da Organização Mundial de Saúde. Eles também querem anulação do decreto de 25 de março, pelo qual o presidente Bolsonaro incluiu as atividades religiosas de qualquer natureza e as unidades lotéricas como atividades essenciais. No dia 24, em pronunciamento em cadeia de rádio e TV, Bolsonaro atacou a política de isolamento empregada por vários governadores e prefeitos. No dia seguinte, o governo passou a vincular em suas contas em redes sociais mensagem de campanha intitulada, abre aspas, o Brasil não pode parar, pelo qual prega o fim da quarentena social e a volta das atividades econômicas. André Matarazzo, o Brasil não pode parar. Você lembrou aí a questão de Milão. Olha, estamos acompanhando você, André. Pode falar. eu estava sem som, mas eu entendi a pergunta. Diria o seguinte, o Brasil, todo mundo sabe que não pode parar. Eu vou te dizer, eu como industrial tenho essa consciência absoluta. Sei eu o prejuízo que significa uma fábrica parada. Por isso que eu digo, mas nós precisamos fazer estudos mais bem feitos e ouvir os médicos. Às vezes você vai ficar parado 15 dias, 20 dias, 30 dias, mas vamos fazer esses estudos de densidade, preparar as fábricas, ver onde moram esses trabalhadores, se eles vão se aglomerar ou não, se a empresa tem condições de fazer um transporte com segurança para as pessoas. Tem todas essas coisas que são possíveis de fazer. O comércio não precisa estar com todos os vendedores dentro da loja. Eu acho que você consegue, não já, mas você pode fazer estudos, e já deveriam estar sendo feitos, para poder, assim que os médicos autorizarem, fazer o país funcionar.
Não vai estar a capacidade total e nem dá, porque tem esses gargalos no transporte que obriga as pessoas a se aglomerarem e o que não pode nesse período. Agora, a prioridade, Fernando, são as vidas. Nós não podemos ter a catástrofe que aconteceu em outros lugares. Veja a Itália, hoje, que também é sua terra. Hoje foram 910 mortes na Itália num dia só, o que é um número absurdo num país com 50 milhões de habitantes. Uma tristeza, uma tristeza. Eu gostaria de ouvir o Diego. Diego Messodio, no Brasil não pode parar. Segundo o presidente da República, ele pede que quem tem emprego retome seu posto de trabalho já. É um inconsequente, na verdade, porque eu entendo, nós estamos aqui com representante, por exemplo, da indústria, história, nós estamos aqui com um representante também do comércio, então a gente tem várias visões de mundo, só que assim, nós temos que fazer uma análise da conjuntura total. Nós não podemos parar, eu acho que muitos serviços têm que ficar funcionantes, né, especialmente o que não pode parar para alimentação, supermercado, o serviço de saúde, né, esse tipo de mobilidade não tem. Mas o que a gente tem hoje? Especialistas dizendo que nós temos que ficar em casa, especialmente nesse primeiro momento, o país está parado, só que o mundo está parado. A maior economia do mundo, chama-se Estados Unidos, acabou de também pedir para toda a população, a região de Nova York está com confinamento massa, né? Por quê? Porque é uma coisa que veio deles, né, da cabeça do Trump, da cabeça do Cuomo, do Blasio, do prefeito, do governador de Nova York. Não, isso são estudos sérios e eles estão ouvindo especialistas. A coisa mais importante agora é a gente ouvir quem entende desse setor. Vai sofrer economia? Vai, mas ela já está sofrendo no mundo inteiro. E lembrando que a nossa economia ela já estava patinando muito antes disso, né? Então, é uma irresponsabilidade do nosso presidente, obviamente foi eleito com um discurso do Estado, de mais Brasil, menos Brasília, e não se está vendo mais Brasil, menos Brasília os governadores, né? Ele quer fazer essa centralização, novamente vou voltar a falar para fazer uma politização disso. Então, o que a gente precisa agora? Duas coisas muito básicas. A gente precisa, primeiro, de um diálogo entre os poderes, entre as instituições, né, entre os governos, para a gente ter estratégia, baseada em estratégias que já vêm sendo, para a gente não ter o mesmo problema que está tendo a Itália, que está tendo a Espanha, né, e a Espanha vai à Itália essa semana, segundo especialistas, e nós já estamos numa curva acima do que está acontecendo na Itália. Então é muito importante, por quê? Porque senão nós vamos ter dois problemas, um conflito entre os poderes e um possível isolamento da presidência da República, coisa que nunca aconteceu no Brasil até hoje, né? Então é impraticável o que está acontecendo até agora. Então a gente tem que todo mundo respirar e ir para um diálogo. Essa é a coisa mais importante. Ok. Granja, eu gostaria de dizer para você que, segundo as imagens que eu estou recebendo aqui no nosso sistema de comunicação, agora o seu enquadramento é o melhor de todos, Granja. Como é que você vê a campanha do presidente Bolsonaro? Brasil não pode parar. O que pensa você como empresário, representante da Associação Comercial? Por favor. Temos que ter esse senso e a responsabilidade. Pode, mas temos que ter algumas regras com muita responsabilidade. O presidente da Associação Comercial do país hoje teve grandes reuniões com a FACESP, que é a Federação das Associações Comerciais, de 424 associações no interior do estado, com as distritais da capital, no qual, exemplo, eu sou da região sudoeste, Santana, Morumbi, Vila Sônia, para tirar um documento. Bem, nós estamos tendo alguns problemas técnicos ali com o nosso caríssimo Ricardo Granja, da Associação Comercial. Eu vou até pedir depois para que o Neto entre em contato. O Granja, aos pouquinhos, já acertamos o enquadramento. Agora nós vamos acertar o seu áudio. Calma que
pela internet a gente vai ter que superar essas questões tecnológicas. Eu quero trazer aqui para vocês um tema ligado ao Corona Voucher, né? Vocês devem já ter ouvido falar disso, foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados e precisa passar pelo Senado. Agora, o que acontece é que eu não sei se o Senado pode ter uma reunião extraordinária no final de semana. Eu creio que possa, né? Mas, por quê? Porque quem está parado está precisando com muita urgência do recurso do Estado. Diz a matéria, Câmara aprova ajuda de R$600 a informais e mãe chefe de família receberá R$1.200. O projeto ainda garante auxílio-doença a quem está na fila de espera. Nova regra do BPC valerá apenas em 2021. A Câmara aprovou. O projeto prevê a concessão durante 3 meses de auxílio emergencial. R$600 para trabalhadores informais e até R$1.200 para mães responsáveis pelo sustento da família. A ajuda que ganhou o apelido de Corona Voucher foi aprovada por votação simbólica em sessão em que os deputados participaram virtualmente. Somente líderes partidários e o presidente da Casa estiveram presentes no plenário. Agora o texto vai ao Senado e os senadores devem apreciar o texto na semana que vem. Andréa, você saberia dizer se existe a possibilidade de se votar esse tema num final de semana? Ou seja, pode existir uma reunião extraordinária do Senado no final de semana? Eu não sei dizer. Pode sim, pode, principalmente considerando que eles estão fazendo as reuniões remotas agora, né? Justamente por não poder fazer a presencial. Então, é possível sim, e provavelmente farão para aprovar essa medida, porque essas medidas têm pressa, as pessoas têm pressa, estão paradas. Você pega um garçom, por exemplo, o garçom, ele trabalha, a parte fixa de salário dele é muito pequena, o que ele recebe mesmo é variável que é a gorjeta, e isso ele fica sem. Muitos vendedores, sei lá, o cara que vende cachorro-quente, tem lá o pequeno empresário, ele tem o food truck dele, ele está sem receita, porque ele não está podendo vender. Então, cada dia que passa é um dia que ele não tem receita e tem custos, né? Então, é muito importante que esse tipo de ajuda acabe se viabilizando bastante rápido. Ok. Diego Mezzogiorno, a sua opinião a respeito do tema Corona Voucher, R$600 para trabalhadores informais, R$1.200 para a mulher que é chefe de família. Minha opinião é que é pouco. Nós estamos vivendo uma situação próxima a uma guerra, né? Então, por mais que existam agora N discursos que são muito bonitos em relação à abertura de economia, o panorama mudou. O nosso solo, onde a gente bota o pé, mudou. As pessoas, os nossos e nós estamos falando aqui com pessoas que são ligadas à política e são muito políticas também, com visões diferentes, né? Essa coisa é que agora, mais que nunca, a gente vai ter que experimentar o Estado, né? Nós estamos falando, por exemplo, volto a citar, porque o governo atual ama fazer esse tipo de comparação, ou tem esse tipo de idolatria aos Estados Unidos, estão dando hoje $1.200 mínimo por família. Para quê? Para a pessoa não morrer de fome e também para aquecer a economia, né? E isso a gente está no setor industrial para ele não continuar funcionando, mesmo que o funcionário não consiga, né? Mas todo o estoque consiga ir para o comércio também. E hoje nós estamos falando aqui, eu estou em Florianópolis, cada um está no seu lugar, eu poderia estar em então, a gente pode utilizar da tecnologia para a gente fazer as compras, especialmente as pessoas idosas que precisam ficar em casa, né, em quarentena de verdade. Então, nós podemos usar a tecnologia para isso. Agora, mais que nunca, com muita pressa, né, nós precisamos de uma renda financiada pelo Estado, né,
né? E nós mais Estado. A União Europeia, em média, está colocando na economia para girar durante esse problema 6% do PIB. Nós, com todo esse cálculo que foi feito, que parece uma grande, não estamos colocando 2% do PIB. Então, nós precisamos experimentar durante isso para todo mundo, não só para quem é empresário, mas também para quem está lá embaixo e é o mais necessitado e o mais vulnerável nessa ocasião. E depois a gente volta, depois que isso tudo passar, a cada um a brigar pela sua visão de mundo. Mas, nesse momento, nós precisamos de ter um grande apoio e suporte do Estado brasileiro. Agora eu quero ouvir Ricardo Granja. Granja, agora vai, hein, Granja? Agora vai. Eu quero ouvir de você sobre o Corona Voucher. R$600 para o trabalhador informal, 1.200 para a mulher que é chefe de família. Eu acho o seguinte, Fernando, no primeiro momento, agora temos que ter essa rapidez da aprovação, né? Não adianta nós continuar tentando ser rápido, sendo pouco ou insuficiente, como disse o Diego, precisa ter a aprovação. E daí a gente vai acontecer, porque realmente ficar esses dias parados, tudo acontecendo do jeito que está, não estamos conseguindo sobreviver. Ok. Bem, eu vou aqui Mas avançar eu fazer, nas notícias. Queria fazer um comentário, Fernando. Por gentileza. Eu acho que a gente tem que ver, o governo vai avançar nisso. Temos só que lembrar que o Brasil já passava por uma crise econômica desde 2014, que a economia nunca conseguiu retomar. As contas públicas brasileiras estão longe de estarem em condições razoáveis. Eu acho que, pelo menos, começaram a fazer, tem que lembrar que vai ter que ter aí suporte para as pessoas, suporte para a pequena empresa, para a média empresa e para a grande empresa também, principalmente porque a gente não sabe quanto tempo vai durar este pesadelo que o Brasil e o mundo está vivendo, né? Mas eu acho que já é um começo, concordo, você não vai, quer dizer, dá para o cara se remediar mal e mal, mas vamos dizer, pelo menos começou. O mais importante é conseguir operacionalizar como esses recursos saem do governo e chegam nas pessoas e que chegue efetivamente nas pessoas interessadas. Ok. Eu quero chamar a atenção de vocês com uma notícia de que 4 pacientes de UTI tiveram alta hoje em São Paulo com o uso da cloroquina. Pelo menos 4 pacientes que estavam na UTI em estado grave no hospital IGESP, em São Paulo, receberam alta após 7 dias de uso de hidroxicloroquina em associação com outras medicações. De acordo com Dante Serra, médico cardiologista e coordenador das UTIs do hospital, foram avaliados rigorosamente os protocolos internacionais e 12 altas hospitalares de pacientes confirmados com coronavírus e altamente suspeitos também foram administradas as doses de cloroquina. Eu quero ouvir de vocês se vocês acham que esta droga que é produzida pelo Brasil pode realmente ser um avanço, não apenas para o Brasil, mas para os nossos irmãos do mundo. Acho que hoje nós não podemos ver a pandemia como algo nacional, mas sim internacional. Diego Mezzogiorno, a palavra é sua. É muito importante que a gente tenha esse tipo de resultado, né? O que me deixa ainda muito preocupado, né? Volto sempre a referir a politização desse acontecido, é exatamente algumas autoridades da República chegar lá e dizer, olha,
eu tenho aqui a cura, vou mandar o exército fazer, acontecer, como se isso aqui fosse uma coisa muito fácil, porque ele ouviu e ele replicou novamente alguma coisa que o Donald Trump fez. Existem estudos feitos, inclusive, na França, eu estou acompanhando isso durante todo o dia, em Marsella, por exemplo, no hospital também teve, no mínimo, 2 ou 3 casos tratados com cloroquina. De um outro lado, nós temos no sul da Itália e na Espanha pessoas tratadas e curadas com parte da medicação que é utilizada no coquetel para AIDS, né? Então, o que acontece? É muito importante que o coquetel para quê? Desculpe, cortou. Onde é que eu parei? Coquetel para o quê? Você falou que as pessoas... O coquetel para AIDS. Sim, ok. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Nós temos agora vários tipos de tratamento que são tratamentos que estão em fase de testes. E uma outra coisa extremamente importante é lembrar que isso é feito quando a pessoa está hospitalizada, é feita por especialistas nas doses dos especialistas. Por quê? Porque, especialmente a cloroquina, ou medicações que são derivadas dela, né, ela está faltando, né, a Anvisa teve que, inclusive, para ter receita médica, porque as pessoas esvaziaram. E daí você tira esse remédio de pessoas autoimunes. Hoje nós tivemos já notícia, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, de pessoas que foram parar no hospital e um óbito de pessoas que se automedicaram de cloroquina porque ouviram o presidente dos Estados Unidos ou o presidente do Brasil falar que aquilo cura e foi lá, se entuchou daquilo, achando que aquilo ia salvar a vida dele, e foi a óbito, não? Ou foi parar no mínimo no hospital. Então é muito importante que a comunicação seja feita durante um processo de testagem, né? Não é o único medicamento que está sendo testado hoje, né? Mas é um dos que está tendo melhor resultado em pacientes que estão em dificuldade já internados no hospital. Então é muito importante a comunicação, porque durante uma pandemia pode gerar aquele processo que todo mundo sai correndo, né? Como efeito manada, e as pessoas acabam até morrendo por causa de uma coisa que deveria ser a cura. Ok. André Matarazzo, como é que você vê a questão do uso da cloroquina? Isso é realmente uma ação do Brasil, uma colaboração do Brasil para com o mundo? Ou, como disse o Diego, né, nem sempre a cloroquina vai conseguir salvar quem está aí infectado aí com o coronavírus? Eu acho que ali o André está com a imagem congelada. Daqui a pouco deve retornar, né? Eu vou pedir para que... pessoal, vocês têm que entender o seguinte, isso aqui é algo novo, né? Então, essas falhas aí operacionais, elas podem realmente acontecer. Ontem nós fizemos o primeiro teste, foi maravilhoso. Hoje a gente já está enfrentando aí algumas questões que precisam realmente ser retestadas. Eu vou pedir para perguntar se o Granja me ouve bem e pedir para que ele fale um pouquinho sobre o tema cloroquina, né, de maneira em alto e bom som, Granja. Fernando, eu acho que essas 4 vidas que você acabou de citar, que saiu do IGESP, realmente tomarem, após análise e tudo mais, comprovada, possa dar. É a doença que nós temos. Qualquer medicação que venha ajudar o paciente, que venha realmente dar cura, não importa se é A ou B, ou do país que é. O importante é que você realmente, isso é um caso que ameniza. Sim. Ok, então você acha que a cloroquina, ela pode, então, uma esperança? Sim, é uma esperança, nossa, maravilhosa. Vamos aguardar, sim, que isso venha a dar muito certo. Tá bem. Eu vou ouvir agora a opinião do nosso pré-candidato a prefeito pela cidade de São Paulo, André Matarazzo, sobre o tema cloroquina. Olha, eu não sou médico, Fernando. O que eu ouvi sobre a cloroquina hoje, inclusive, num programa, com um médico falando que é um remédio que está em teste,
e só pode ser usado dentro de hospital. Não dá para o pessoal sair comprando na farmácia e achar que isso vai ser preventivo. Tomara, eu acho que todos os esforços no mundo estão sendo feitos para se encontrar uma medicação que atenue os efeitos, ou que cure mais rapidamente esse vírus, né? E acredito que vão chegar nisso no momento oportuno. Eu acho que o mundo inteiro está estudando isso e a hora que chegar uma solução definitiva, ninguém tem dúvida que isso vai ser anunciado com grande alegria, né? E com muita ênfase para o mundo todo poder tomar as medidas necessárias. Ok. Eu quero agora fazer aqui uma pergunta para vocês sob o ponto de vista do enfrentamento político da questão do coronavírus. Porque me parece que o momento do Brasil deve ser um momento de união, né, de todas as forças políticas, todas as forças da sociedade civil organizada. Deve existir aí uma trégua política e todos buscarem uma saída para o país, uma saída para a questão das vidas, da saúde e também da economia. E o que a gente vê é que parece que existe uma rota de colisão entre a postura dos governos estaduais e a postura da presidência da República no que diz respeito ao enfrentamento. E parece que os grupos não se entendem. Ficou muito claro isso quando a gente viu mais claramente as posições, vamos chamar assim, conflitantes dos governadores do Rio de Janeiro e de São Paulo, João Dória e o Witzel, em relação ao Bolsonaro. Eu pergunto a vocês, não está na hora da gente despolitizar este tema, despolitizar essa briga? Porque, na realidade, teremos que ser todos contra o coronavírus. Então, eu queria ouvir de vocês, o Brasil, na opinião de vocês, está batendo cabeça politicamente no enfrentamento ao coronavírus ou está indo bem? Diego Mezzogiorno. Eu vou pedir para o Diego. Eu acho que o André se preparou para responder essa. Começa com o André, pode ser? Pode ser, André, por favor. Eu acho que não está indo bem, não, ao contrário. O pessoal tem que baixar um pouco a bola e entender que a prioridade agora é a população. Né? Quer dizer, está todo mundo aí pensando em 2028, dando declarações bombásticas daqui e de lá, tentando desgastar o outro. E não tem outro. O inimigo comum é o coronavírus. Nós, mortais comuns aqui, esperamos que todos os governos estaduais, municipais e federais atuem de forma suprapartidária e pensem na população, pensem na próxima geração e não na próxima eleição. Ok. Diego Mezzogiorno. Exatamente, o caminho é esse. Só que a gente tem que fazer também uma análise conjunta, né, no final das contas, para as pessoas está acontecendo. Por um lado, nós temos um discurso e um debate que não deveria ser debate. Esse debate ele é levantado hoje pela presidência da República, né? E hoje nós tivemos ainda uma coisa extremamente problemática e, para não dizer, ilegal, né? Voltar lá no começo desse debate, a SECOM, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, né? E segundo informações de jornalistas extremamente bem amparados na informação, tem um tal do Gabinete do Ódio, de lá saiu esse tipo de coisa, dizendo que esse movimento do governo, dizendo essa propaganda, que o Brasil não pode parar, estimulando as pessoas. Eu estou aqui em Santa Catarina, em Balneário Camboriú, tiveram manifestações em Curitiba também, pedindo a abertura do comércio e tudo mais, né? Estimulando esse tipo de coisa, como levando as pessoas a um confronto, né? Quando a gente deveria estar tendo entendimento. O que está acontecendo hoje? O protagonismo está sendo hoje dos governadores, tem hoje 2 governadores que são antítese do presidente da República por questões partidárias e políticas, que é o Dória de São Paulo e o Witzel do Rio de Janeiro, que já são pré-candidatos, sempre foram e sempre serão a alguma coisa, por um lado, mas você também tem posições muito conscientes de governadores
Santa Catarina, eu que posso dizer tranquilamente que não tenho o menor boa relação com o governador, com as ideias, não divido nada das ideias do governador de Santa Catarina, tomou uma posição muito boa no começo e está se desfazendo por pressão, né, desconsiderando completamente a parte técnica. Do outro lado, você tem, por exemplo, o governador do Espírito Santo, Casagrande, tomando decisões extremamente importantes, governadores no Nordeste, de vários partidos, inclusive, né? Você vê agora o Ronaldo Caiado, médico, governador de Goiás, que chegou a romper com o governo exatamente, citando, inclusive, uma frase do Obama, que na política e na vida, a ignorância não pode ser uma virtude. Então, eu volto a dizer, o que está acontecendo hoje existe um movimento hoje dos governadores para fazer esse cuidado da população, né? E está faltando a presidência da República. Está faltando porque está sendo politizado, estão de modo talvez até criminoso com a SECOM, que acabou de espalhar um vídeo e depois disse que não foram eles que fizeram. Tem sempre essa jogada de faz alguma coisa, depois a pele não era bem assim, né, para ficar sempre o jogo dúbio. É hora da gente ter pulso, da gente ter pessoas que nos guiem, né, líderes de verdade, porque a crise é séria, nós estamos nos aproximando de uma crise que, infelizmente, vai levar pessoas ao óbito, e a pergunta é, quantas serão de acordo com as tomadas de decisão das nossas autoridades? Tomara que você esteja enganado, Diego Messotorno, porque nós não queremos ver o nosso país aí tendo tantos mortos, tantas fatalidades como nós estamos tendo com a nossa querida Itália. Realmente o país está... a gente sabe que a gente tem amigos, tem familiares lá, a gente está muito triste, comovido com toda essa situação. Mas isso é uma escolha politizando a governamental, situação, né? Aí, é verdade. Granja, estão politizando essa história aí ou não? Com certeza, antecipando 2022, né? E uma situação dessa é altamente irregular. Nós precisamos ter a união, o governo federal, o governo estadual. Quem sofre é a população. Nós, aqui, não queremos essa briga para 2022, nós queremos o bem-estar da população. E eles não estão bem. Pelo o que está acontecendo no nosso país. Ok. Eu vou pedir para o Neto mostrar para vocês aí um vídeo, que é um depoimento de um empresário. Eu nem sei realmente se esse empresário é presidente de uma grande rede de supermercado ou não, porque na internet a gente tem muita fake news, né? Mas eu recebi aqui uma mensagem e eu pedi para que ele baixasse aí um vídeo em que o sujeito está falando o seguinte: olha, eu estou chegando na minha empresa e eu vou demitir aí quase que 60% do meu efetivo como maneira de enfrentar essa crise. Eu vou pedir para a gente mostrar os primeiros 3 minutos, né, desse vídeo, e na sequência eu vou ouvir a opinião dos nossos debatedores, começando aí com o André Matarazzo, que aí é o pai da matéria no que diz respeito ao setor empresarial. Quero depois ouvir o Granja, que representa a nossa gloriosa Associação Comercial de São Paulo. Inclusive, Granja, quero pedir para você mandar um abraço para o Alfredo Cotait, por favor. E depois, na sequência, Diego Messotorno, que também milita na área empresarial através da Câmara de Comércio Brasil-Itália. Então, já a gente vai fazer um comentário sobre isso para falar o quê? Sobre os enfrentamentos que os países estão tendo em relação a este tema. Também quero saber de vocês se vocês acham que é fake news, por exemplo, o enfrentamento que disseram que foi feito no Japão ou em Israel com um isolamento seletivo, ou seja, o isolamento só se dava entre a população mais velha, de mais idade acima de 60 anos, e o restante da população ficava liberado para trabalhar. Eu não sei se vocês acompanham essas notícias referentes ao Japão e a Israel, mas eu quero saber se esta seria isso que o Bolsonaro quer fazer no Brasil? Seria este o enfrentamento que o presidente está propondo à nação brasileira? Eu vou pedir aqui para o Neto dizer se já está baixado esse vídeo, né? Se já estiver baixado, a gente mostra ele para o telespectador e para os nossos convidados, e em 3 minutos nós
voltamos com o tema. Como já baixou 50%, como eu estou vendo aqui, eu vou começar. Andréa, você acha que esses enfrentamentos de Israel e do Japão são fake news ou eles fizeram isso mesmo? Não, podem ter feito, mas a gente não pode comparar a disciplina do japonês com a disciplina do brasileiro. Nem as condições de transporte, de logística, de moradia do japonês com o brasileiro, e mesmo com Israel, né? Que são países extremamente disciplinados, com autoridade bastante forte sobre a população e um nível cultural da população altíssimo, né? Então, são coisas que não se comparam. Por outro lado, é o que eu estava dizendo no começo, cada caso é um caso, acho que cada estado é um estado, cada atividade é uma atividade. Se você tem uma cidade onde ninguém precisa pegar transporte público para ir trabalhar, o trabalho que as pessoas fazem é distante uma da outra, se fizer uma campanha de esclarecimento forte, você consegue controlar, fazer a atividade trabalhar sem perigos de contágio. A mesma coisa no comércio. Eu sou um defensor do comércio local, sempre. Então, não precisam ir todas as vendedoras de uma loja, mas uma parte, as que moram perto, que não vai ter que pegar transporte público, não deixa entrar na loja mais do que uma pessoa, faz fila a cada 2 metros. Se você tiver disciplina, você consegue fazer, organizar essa quarentena seletiva, como alguns países conseguiram. Mas eu acho que isso é muito, muito cultural, né? Por exemplo, eu tenho um filho que mora em Londres. Eles já avisaram agora, aulas lá só em setembro, né? Então, você vê... Deixa eu pedir para mostrar aqui o vídeo. Vou pedir para mostrar o vídeo para vocês, só para vocês ouvirem, e na sequência a gente retoma com a opinião de vocês e o encerramento desse debate que está sendo absolutamente importante para o Brasil. Vamos, então, ao vídeo e voltamos já com a opinião balizada de Andréa Matarazzo, Ricardo Granja e Diego Mezzogiorno. Olá, meus amigos. Estou aqui no meu carro, preparando e tomando coragem de subir até minha sala, porque hoje nós vamos cortar algo em torno de 60%, talvez mais do que 60% dos funcionários que nós temos na nossa empresa. Para mim é muito triste, mas é a única forma que eu encontro de passar por esse grande problema. Estou muito decepcionado mais uma vez com os nossos governantes, que estão dando uma atenção absurda para esse coronavírus. Não que ele não seja importante, claro que é muito importante, ele mata vidas, mas o excesso de políticos na televisão para dizer o que mais me importa é meu povo, o que mais me importa não é o emprego, é o meu povo. Cara, tanta gente está falando isso, tanta gente está falando sobre isso. Prefeito, governador, presidentes de Câmara, presidentes de Senado, estão falando tudo isso e dizendo que o governo é irresponsável, que Bolsonaro não sei o quê. Eu passei numa cidade, a placa no centro da cidade está escrito, fora Bolsonaro. Não está escrito, aqui cuidamos do nosso povo. Aliás, cuidar do povo, dizer que cuida do povo? Por que não cuidava do povo antes? Esse mesmo povo que está morrendo, que dizem que está morrendo pelo coronavírus, por que eles não cuidavam quando esse pessoal está nos corredores dos hospitais, morrendo? Esse pessoal que precisa de atendimento público. Esse mesmo prefeito que diz, não vou fazer, não vou voltar, não vou abrir portas, não vou abrir a economia, porque o que me interessa é o povo. Neste momento, o que eu prezo nesta cidade é o povo. Vai a merda! Mentira! Conversa fiada. O que interessa mais agora é destituir o governo, porque esse governo está incomodando. Cacete, tá todo mundo falando. Jornal Nacional, 1h30 falando de Bolsonaro. Meu Deus do céu.
Vamos acordar, gente. Há pouco tempo atrás, todos os políticos falavam o microempresário é que sustenta, é a grande base da empregabilidade do Brasil, precisamos cuidar dele. Agora mandaram o microempresário fechar a porta. Como é que a economia brasileira vai ficar desse jeito? Ora, coronavírus é perigoso? É. Mas como é que você faz quando você acorda às 5 horas da manhã e tá um frio do cacete? O que você faz? Tá chovendo lá fora, tá frio. O que você faz? Você põe roupa, põe blusa, põe 2 meias, põe cachecol, abre o guarda-chuva, mete um troço para proteger a sua cara do frio e faz o quê? Vai trabalhar. Faz a mesma coisa agora. Se proteja, proteja-se do coronavírus. Proteja-se do coronavírus. Mas sai para trabalhar, porque o que estão querendo fazer é desestabilizar a economia. Não estão querendo proteger você de nada. É muita gente falando que quer te proteger agora. Por que não quer te proteger antes? Meu Deus do céu! Ok. Ô, Granja, aí tá aí um empresário aí se manifestando a respeito do coronavírus, falando que vai cortar hoje 60% das vagas aí da empresa dele. Será que não é muito precipitado? Nós estamos aí com 10 dias, 15 dias aí de fechamento do comércio. Quer dizer, aí vem um grande empresário, ou médico, não sei, dizendo que vai cortar 60% das suas vagas. Como é que a Associação Comercial está falando para o seu associado, Granja? Olha, é preocupante pelo seguinte, porque eu sempre estou tomando uma decisão dessa, é porque o governo daqui de São Paulo já anunciou que é 60 dias, 40 dias, que tem um capítulo que possa aguentar. O presidente Alfredo Kotait, hoje, passou o dia todo em reuniões com todo o interior de São Paulo, 420 cidades que têm associação comercial, com nós aqui da capital, eu representando aqui a Sudoeste, para tentar entender e montar um documento para conversar tanto com o governador, para ver o que nós vamos fazer, porque essa situação não está dando para supor mais. Informações de todos os lados vêm chegando. Então, tem a preocupação do emprego, tem a preocupação de preservar a vida humana. O que nós vamos fazer? Então, o presidente Kotait, hoje, o dia todo de reunião, para ser segunda vez, esse final de semana, já tomou uma decisão para as autoridades. Ok. Diego, como é que você viu essa fala aí do empresário? Começou a crise, já está querendo cortar 60% dos empregos. É um discurso político, né? Dá claramente ele praticamente estava com uma camisa amarela saindo na rua dizendo que ele é bolsonarista, né? Ele está fazendo um discurso político. Primeiro, que a gente não sabe no que pessoa, né? Na internet rola qualquer coisa. E se ele fosse realmente uma pessoa que acompanhasse o próprio governo que ele está defendendo, ele veria que o governo anunciou hoje 40 bilhões de crédito para empresários pagarem o salário. Agora, óbvio que tem que ter velocidade nisso para ele chegar lá. Mas isso era simplesmente discurso político, a gente não sabe quem é esse senhor. A internet está infestada disso, infelizmente, né? Desde a campanha eleitoral, especialmente para a turma da extrema-direita no Brasil, não acabou, né? Eles vivem no confronto. O que a gente precisa agora, porque se ele faz um discurso tem que acabar emprego, ele faz um discurso suavizando a questão do vírus, e ele fez isso, né, dizendo assim, não, é importante que você continue, senão eu vou ter que demitir, tá bom. E se ser 60, sei lá quantos funcionários, se é que ele tem funcionário, esse cara, começar a passar vírus para o outro, chegar e passar para idoso e passar para todo mundo, e esse negócio, o vírus, as maiores economias, a gente está falando da Europa, a gente está falando do Japão, da Coreia, né? A Coreia tem quarentena. A Índia, né? Se isso fosse um discurso político, né? O Bolsonaro não é presidente da Índia, até onde eu sei, e a Índia está em quarentena, a maior quarentena do mundo, né? Então, a gente tem que utilizar sempre calmamente, né? Sem discurso político, sem politizar, e a internet está infestada de discurso de ódio, de politização do processo. Que a gente tem que fazer o que a gente está fazendo aqui agora. Setores, sentar, respirar, o que está sendo feito, velocidade, agilidade, e cobrar as lideranças
né? Em vez de ficar soltando vídeo na internet para as pessoas ficarem com sangue nos olhos, né? Ou ficarem com medo, ou saírem na rua e se contaminar, para ver o que a gente faz. Então a gente precisa hoje que todo mundo sente, converse, que a gente consiga sair desse momento com o menor dano possível. Porque se a gente continuar na forma que está, e eu estou dando o exemplo de Balneário Camboriú, Curitiba, as pessoas saindo descontroladamente pedindo, não, vamos voltar à vida ao normal, como se nada tivesse acontecendo no mundo, e só hoje nós já batemos quase 100 mortos no Brasil. Isso está tendo tá tendo uma pesquisa, já que está sendo subestimado o vírus, porque muitos óbitos no Brasil não estão sendo qualificados como coronavírus, porque a gente não está testando ninguém. Enquanto a Coreia do Sul e outros países está testando todo mundo para saber quem é coronavírus, a gente está testando ninguém. Só lá nas últimas está sendo testado. Então, até os números que a imprensa está colocando hoje, ele é subestimado. Se a gente começar a pensar nisso, botar o pé no chão, dar aquela as nossas lideranças conversarem, fizerem o trabalho deles, a gente chega lá. Ok, obrigado. André Matarazzo, você viu aí que o Diego Mezzogiorno citou aí as fake news, dizendo que a direita é expert em fazer fake news. É mais, na sua opinião, a direita, mais a esquerda, ou está todo mundo fazendo fake news? Não, eu acho que todo radical tem o mesmo discurso. Se você olhar, me dá até uma certa preguiça de ouvir, porque você vê o discurso desse cara, ele parece um petista falando sobre as conspirações contra o Lula, etc. Então tem uma conspiração para desestabilizar o governo. É a turma que é da tese que os chineses fizeram o vírus e tal. É meio ridículo, eu não sei. Eu acho que a gente tem que levar esse assunto seriamente e despolitizar. É o que eu digo, não vamos nem tanto ao mar, nem tanto à terra, mas nós temos exemplos do mundo. A Lombardia é o exemplo típico desse discurso aí. Não, isso não tem problema, vamos trabalhar, se proteja e vá trabalhar. Olha o que aconteceu com a Itália por causa da Lombardia. Então, eu acho que tem que se ver o que vai acontecer, tem que ir com calma. Por enquanto, acho que é realmente se proteger, não sair para não deixar disseminar. Você vê que devagar vão surgindo alternativas de eventuais tratamentos e começar a ver cadê o estudo de densidade populacional, de logística, distância dos empregos para as moradias. Eu acho que isso é um dado importante, que com isso na mesa você consegue definir qual é o tipo de caminho que você segue. Agora, não é esse discurso, olha, isso é um discurso tão antiguinho, tão velho, a eleição acabou faz mais de um ano, né, que terminou. Então, essa coisa de querer ficar achando fantasmas, conspirando o tempo todo, é um truque antigo, né, dos radicais, que é uma forma de você manter suas tropas unidas. Mas não é por aí. Eu acho que o mundo mudou, a sociedade mudou, e nós todos, acho que o povo brasileiro, quer uma solução, não quer desestabilizar, nem quer que resolva o problema da sociedade, do emprego e agora do coronavírus, antes de mais nada. Eu não sei se o Granja tem origem italiana. Tem, Granja? Não. Tem origem italiana também, Fernando. E também, meu Deus do céu, olha, eu vou te falar por quê. Porque hoje participaria do nosso programa o Messina, que é uma grande liderança dos sicilianos aqui em São Paulo, mas, infelizmente, hoje somos apenas eu como moderador e mais 3, que é o que cabemos no programa hoje. Mas o Messina já está convocado aí para participar semana que vem do nosso programa, do nosso debate. E, olha, fica mais fácil. Quando é que eu ia conseguir trazer o Diego Mezzogiorno lá de Santa Catarina? É só pela internet. Quando é que eu ia conseguir trazer aqui o meu caríssimo Granja em época de confinamento de Covid-19? É só internet. E o André Matarazzo também, com as agendas aí, por conta da pré-candidatura à prefeitura, eu sei que agora ele está em casa, mas não dá para ir para o estúdio. Por isso, é uma grande alegria poder contar com vocês via internet, conversando com todo o Brasil. Porque debate é bom, mas debate com o Brasil é ainda melhor. Senhores, muito obrigado, um grande abraço a todos, obrigado a você, telespectador,